Boa tarde, alunos. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a inserção de imagens remotas, inserindo imagens remotas aqui no Solar 2D, tá? Imagens que estão hospedadas na internet, né? Essas imagens podem vir de qualquer lugar, mas também pode vir de um storage, né? De um lugar de armazenamento de vocês, certo? Tipo assim, vocês podem mandar imagens para a internet e usar elas aqui no projeto de vocês. Nesse exemplo simples, a gente vai usar uma imagens que estão livres aí em sites de buscas como o Bing ou o Google, por exemplo. Certo? Então tem essas possibilidades. Então, pessoal, para inserir uma imagem remota, eu aconselho vocês a usarem o módulo underline aqui, e aqui vai ter um módulo chamado de uma API chamado de carregar imagem. É essa API aqui que nós vamos utilizá-la para fazer o carregamento de imagens remotas de uma maneira bem simples. Então, como é que eu vou fazer para inserir uma imagem remota? Aqui eu tenho um exemplo de implementação. Nesse exemplo, aqui dentro do Create, né, onde são inseridas as imagens, eu tenho aqui o exemplo, o nome da minha tabela, ponto, imagem, que é uma chave dessa tabela. Se eu vir aqui em cima, no início do escopo, aqui eu tenho exemplo remoto, que é só um exemplo. Dentro do exemplo é uma tabela, ela recebe um conjunto de dados em que vai ter imagens, ouvintes e ação, certo? O que nos interessa agora, por enquanto, é a imagem, que ela começa como vazia. Essa imagem ela é tratada aqui no Create, ou seja, na criação da imagem, exemplo.remoto.imagem, que é a imagem que a gente vai tratar, certo? Que é a chave imagem que nós vamos tratar. Aí você vai utilizar esse código aqui e você vai simplesmente, pessoal, você vai copiar esse código aqui, e essa aqui é a chave, esse é o valor, e alterar o valor. O caminho é a URL da imagem, o ouvinte é uma função de tratamento, o nome do arquivo o nome que o arquivo vai ser salvo, e o método é get. Sempre no que eu tenho isso aqui, pessoal, sempre deixo no método get, que é o método de inserção de imagens, tudo bem? E aqui eu tenho um exemplo de uma imagem aqui, certo? Uma imagem remotas, pessoal, elas precisam ter um tratamento, então por isso que tem o ouvinte, que ele vai escutar uma função. Essa função ela está aqui, ou seja, ele vai ouvir essa function, que acontece da seguinte maneira, certo? A primeira função ela passa o evento, ou seja, está ocorrendo um evento, né? Alguma coisa está acontecendo, e aí o código basicamente você vai fazer isso aqui, ó, if. Tem duas formas de fazer, eu vou mostrar a outra forma para vocês, tá? Por enquanto vou mostrar essa forma aqui, ó. If not, senão, evento is error, ou seja, se não aconteceu erro no evento, se não aconteceu erro na hora de baixar, de acessar a imagem, então local imagem, aqui ó, você pega essa imagem e trabalha com essa imagem. Se a imagem existir, ó, imagem igual evento.target, se a imagem existir, posiciona a imagem aqui, posiciona a imagem aqui, largura, altura, beleza? Agora, se ocorrer algum erro, print, não foi possível encontrar essa imagem. Então esse aqui, pessoal, está tudo aqui. Como você vai baixar uma imagem remota, possa ser que dê erro na imagem, então possa ser que não encontre essa imagem, o download não funciona, ou coisas do tipo, certo? Então vamos pegar, pessoal, vamos fazer uma aula prática agora, certo? Para vocês verem
a implementação disso aqui, que é bastante tranquilo. Então a primeira coisa que eu vou fazer, vou entrar no site do Google mesmo, certo? Aqui eu já tenho umas imagens remota aqui pra gente, ó, pronto. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui o Linux como exemplo, tá? Mas pode ser qualquer coisa. Vou clicar aqui na imagem. Vou clicar com o botão direito e vou em copiar o link da imagem. Ó, copiar o link da imagem, beleza? Porque a gente quer apenas isso por enquanto. Aqui, pessoal, vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o exemplo. Vou fazer aqui porque é a forma mais recomendável de se trabalhar, tá, pessoal? Com estrutura de dados e tabelas. Então eu boto aqui, ó, local Linux é igual, aqui eu vou botar aqui imagem, vou passar aqui por enquanto, vai ser falsa, pode ser falso também, tá? Passar vazio. Aqui eu vou dar o ouvinte, ou seja, a minha função de escuta, que vai ser uma function e termina com um end. Aqui eu passo o evento. Eu posso fazer da seguinte maneira, né? If evento is error, então aconteceu alguma coisa, caso ao contrário, acontece isso aqui. Olha, dessa maneira tá um pouco diferente. Desse jeito aqui, ó, eu botei assim, ó, aqui, ó, if not, ou seja, se não ocorrer um erro. Aqui embaixo tá ao contrário, tá? Então, if event is erro, se ocorrer um erro. Então, a gente vai fazer esse tratamento. Vou apertar o End. Vou começar aqui. Vou botar aqui local. Na verdade, nem precisa, pessoal. Vou colocar aqui direto. Vem target .x and underline .x, centralizar a figura na tela e evento.target, ou seja, o alvo .y, né, outra posição, underline .centro .y, beleza. Então só vou centralizar a figura na tela, porque só isso aqui por enquanto. Aí esse aqui eu dou um print, vou colocar aqui, ó, imagem não encontrada. Beleza, o tratamento tá simples, mas tá feito. Então você vai tratar a imagem vindo remotamente. Então, se o evento nessa imagem ocorreu um erro, vai dar um print aqui na tela. Se não, vai dar posiciona a imagem. Você pode fazer bem mais bonito, pessoal. Você pode botar um texto aqui bem mais elaborado, fazer erros bem mais elaborados, tá? Só que eu vou falar disso um pouquinho para depois, tá? O importante aqui é o else, tá? Porque se der certo, vai baixar a imagem. Agora eu vou botar aqui uma vírgula. Aí eu costumo dar a palavra ação, que também é uma function, que não vai acontecer nada por enquanto. Então ela termina aqui. Então, eu tenho a estrutura de dados, pessoal, onde eu tenho a estrutura Linux. Olha só, isso é extremamente importante vocês saberem disso, tá? Você tem o objeto Linux, que é a minha variável, que dentro dessa estrutura eu tenho a imagem visual do negócio. Eu tenho o ouvinte, que é um tratamento de erros, no caso de imagens remotas, e a ação é a função de clique.
interação com o usuário, tá? Então essa é uma boa arquitetura para vocês estarem trabalhando, tá? Vou botar aqui beleza, pessoal? Aí beleza, terminamos de fazer isso. Agora a gente vai para a criação da imagem do Create, tá? Aqui no Create é onde se cria os objetos visuais, tanto no Create quanto no Show, tá? Vocês viram isso na aula do Composer. Se você não viu a aula do Composer, dê uma olhada nas aulas que falam sobre o Composer, mas é isso, tá, pessoal? Create, criação, Show, criação e integração, tá? Interação. No Create a gente cria os objetos, então eu vou fazer o seguinte, vou botar a imagem Linux, ponto remoto, a Linux ponto imagem, vai ser igual a Linux, tem que ser o mesmo nome, né? Linux, imagem, então estou acessando a variável Linux, a tabela Linux, na propriedade de imagem, né? No atributo de imagem, aqui imagem. E aqui, pessoal, o que eu vou fazer aqui? Para vocês verem melhor. Você simplesmente, pessoal, vai chamar o método carregar imagem. Vai carregar a imagem remota, certo? Simplesmente vai fazer isso. Aí aqui você vai passar atributos básicos para ela. O mais importante é o caminho, ouvinte, nome do arquivo e o método. Se a gente for aqui, ó, dentro para vocês entrarem por baixo dos panos, na tabela carregar, na função carregar imagem, que a gente tem uma série de dados aqui, ó, o caminho, posição, largura, altura, método e o grupo pai, certo? Mas, pessoal, vocês só precisam de fato, vocês só precisam disso aqui, ó. Vou digitar melhor, tá, pessoal? O caminho. Então você vai precisar do caminho, que é a URL da sua imagem. Você vai precisar do caminho, você vai precisar do ouvinte, a função que escuta o método para tratar essa imagem. Aí você vai precisar do nome do arquivo, e você vai precisar do método. Feito isso, pessoal, certo? Feito isso aqui, você vai conseguir, certo? Então vamos lá. O caminho é a URL da imagem. Então tá aqui, peraí. Vou voltar para lá. Vou pegar aqui, ó. Copiar link da imagem, beleza. Aí você vai colar aqui, ó. Tá gigantesco, mas é assim mesmo. Aí, ouvinte, quem ouve? Quem está ouvindo isso? É a função aqui. Então, eu vou botar aqui, pessoal. Ó, Linux.ouvinte. Estou ouvindo essa requisição. Então, ele vai tentar baixar essa imagem. Aí, vai acontecer esse tratamento aqui. Ele vai vir aqui para ver essa função. Se deu certo para baixar a imagem, ele executa esse código. Se deu errado, um print vai ser lançado no terminal. Então é assim que funciona, certo? Ó, evento is error. Ocorreu um erro durante o evento. Então, tem isso aqui. Então, isso aqui é um tratamento, tá, pessoal? Já é um gerenciamento de tratamentos. Então, por isso que temos aqui a função, aqui o ouvinte. E o nome do arquivo, quando salva, você precisa dar um nome para o arquivo. Então eu boto aqui linux.png e isso soluciona o problema. Ou seja,
que acontece, pessoal? Quando você pega uma imagem remota, você está baixando a imagem da internet e botando no seu projeto. Essa imagem precisa ser salva certo? Em algum lugar. Então, com algum nome. Então, o nome do arquivo, esse aqui é o nome do arquivo quando a imagem é carregada e salva no seu computador, no celular do usuário. E o método, eu utilizo o método GET. Por que é o método GET, pessoal? Porque a gente tem vários métodos. Entende o método POST, que é para fazer alteração, e o método GET, que é só para fazer consulta. Então a gente vai consultar essa imagem, porque essa imagem só vai ler essa imagem. Então o método GET é o método para leitura, certo? Então a gente só quer consumir essa imagem, a gente não quer fazer nenhuma alteração em registro em bancos de dados em lugar nenhum. Beleza, então eu tenho aqui, eu tenho minha imagem Linux e eu tenho aqui. Pode ver que os dois métodos estão praticamente iguais. Pessoal, praticamente você vai pegar no material de vocês, você vai copiar isso aqui e alterar parâmetros, tá? Só isso para trabalhar com imagens remotas. Claro que vocês têm que estar com o módulo underline com o projeto de vocês. Eu vou salvar isso aqui e eu vou abrir o Solar 2D para ver se deu certo. Possa ser que não tenha dado certo, pessoal, então vamos confirmar se está tudo certo. Solar 2D aberto. Vou clicar aqui Open Project e abrir esse aqui. Vou baixar o zoom. Vou colocar o iPhone. Ok, deixa eu ver se eu estou na fase, no arquivo certo, tá, pessoal? Para gerar, talvez eu não esteja. Teste.cena, não, estou no arquivo certo. Ele aparentemente baixou sim. Bom, aparentemente a imagem foi baixada. Vamos tentar de novo. Aqui, agora foi assim. Vamos ver no terminal que ele fala. Ó, a imagem Linux tá aqui sim. Ele não gerou nenhum erro no terminal. Tanto que eu cliquei ali, era para aparecer essa imagem aqui. Ok. Pessoal, a imagem ela tá aparecendo. Talvez eu tenha que passar a largura e a altura da imagem, certo? Aqui, ó, talvez eu tenha que passar essas informações aqui. Ctrl V e aí ok, a largura e a altura da imagem sendo passada. Vamos recarregar aqui e vamos ver.
Bom, a largura da imagem foi passada. Vou tentar fazer isso aqui então. Se bem que eu acho que não era obrigatório fazer isso, mas... A imagem foi carregada e a imagem do Linux não quer aparecer. Vou botar aqui, botar 500 aqui. Centro-X, centro-X. Mas não tem nenhum erro nessa imagem porque o terminal não está apontando nenhum erro. Vamos ver. Vamos pegar outra imagem. Que essa imagem aqui não quer aparecer. Vou pegar essa daqui, ó. Vou pegar essa imagem aqui, pessoal. Então aqui, ó. Copiar. Copiar link da imagem. Aí a gente vem aqui. Vai usar esse link aqui agora, tá? A gente vai usar ele. Ctrl V.png e aqui, .png. O método get, nome do arquivo, o 20. Tá, aqui. Tá escrito errado o 20. Agora vamos lá, agora talvez dê certo. Ctrl S. Vamos lá, pessoal. Vamos voltar. E a imagem foi carregada, certo? Agora, pessoal, vou botar a imagem na tela inteira. Tá? Ela vai ser esticada a tela inteira. Então, como é que eu faço aqui? Aqui eu posso fazer isso aqui, ó. Underline tela ponto toda ponto X, ou seja, eu quero a tela inteira. No X, opa, eu quero a tela inteira no X, e eu quero também a tela inteira aqui no Y, e aí eu carrego, pessoal. Dou Ctrl Enter S para salvar, venho aqui, view, vou botar no sensor, aí tá aí a tela inteira com o Linux, a imagem carregada remotamente, certo? Então, pessoal, dessa maneira que você carrega uma imagem remota, tá? Bem simples, bem tranquilo, pessoal. Bem fácil de se aprender, de se entender, tudo bem? Agora, pessoal, só para finalizar essa aula, existe o padrão do Solar 2D também. Só que eu recomendo que você utilize o módulo Underline, que está super otimizado, tá? Só com isso aqui, ó, você já consegue fazer o seu carregamento de imagens remotas. Para que serve, pessoal, imagens remotas? Para conteúdos especiais, como os banners, conteúdos promocionais. O usuário baixou o seu aplicativo, o seu site, de repente você
faz uma gestão de conteúdo, onde você manda promoções, manda banner, manda acessos que são promocionais, tá? Dentro do seu app ou do seu jogo. Então, serve para N coisas, tá, pessoal? É uma das formas de se colocar em entretenimento aí. Mas se você quer aprender a imagem que o Solar 2D faz, você pode fazer assim, ó. Aí você bota a palavra remote, ó, essa função aqui, ó. Essa função aqui, pessoal, é o padrão do Solar 2D. Ó, display, load, remote imagem. Aí tá o URL, o método, o ouvinte, o listener, né? O ouvinte, parâmetros adicionais, o destino do arquivo, a base, largura, altura, posição X, posição Y. Inclusive o módulo underline, pessoal, isso aqui tá lá. Ele é um apelido para esse comando. Então se eu vir aqui, ó, em carregar imagens, no final esse arquivo é gerado, ó, load remote imagem, tá aqui e é o mesmo. Então eu recomendo que para trabalhar com imagens remotas você já utiliza o que está pronto ali, que vai facilitar bastante a sua vida aí na hora de você criar e precisar utilizar imagens remotas aí no Solar 2D. Tudo bem, pessoal? Pessoal, então por enquanto é isso. Espero que vocês tenham gostado de se utilizar imagens remotas no Solar 2D. Saiba que tem aprendido duas coisas: tem que chamar a imagem, pegar o link da imagem e tem que fazer uma função de tratamento, que aqui a gente está chamando essa função de ouvinte. Tudo bem? E o mais importante é isso aqui, ó. O erro, esse aqui, ó. Esse é o mais importante. Aqui nesse exemplo é se o if se tem erro e o if se não tem erro. Tudo bem? Pause esse vídeo, dê uma olhada nessas funções para vocês entenderem melhor. Até a próxima. Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me.